Tá aí o Heleno de Freitas acendendo um cigarrinho. Essa é uma das imagens que marcam a personalidade desse grande jogador. Olá, pessoal. Estou aqui na segunda parte da nossa entrevista com Marcos Eduardo Neves, autor do livro Nunca Houve um Homem como Heleno. Se você ainda não viu a primeira parte, dá uma olhadinha também, que está bem legal. E agora, na segunda, Marcos, como a gente viu ali a foto do Heleno fumando, ele era um homem, como você disse, de muitos excessos, né? Exato. Assim como ele era perfeccionista dentro de campo, ele era perfeccionista fora, tanto que na foto vocês viram ele com um hobby de chambre, enfim, uma roupa bem estilosa, mas ele se mergulhava demais, ele vivia demais, ele era vivo demais. Então, tudo que ele queria, tudo que ele gostava, tudo que ele se apaixonava tinha que ser ao máximo, tinha que ser de cabeça. Então, cigarro era, vamos chutar, 3 maços por dia. Nessa vida de muitas mulheres, muita facilidade, excesso também de mulheres, uma vida um tanto quanto promíscua, ele acaba se viciando em sexo e, consequentemente, contrai uma sífilis que agrava, né? Ele, com um temperamento que tinha, completamente intempestivo, uma sífilis que estava corroendo o organismo endemicamente por dentro e até atingir o cérebro, e viciado em éter e bebida, então ele virou realmente um caso explosivo que o fim teve que ser muito trágico. Pois é, e logo na orelha aqui do livro, da primeira frase, Heleno foi o primeiro bad boy do futebol brasileiro. Foi pela personalidade dele mesmo ou pelo contexto em si, pela forma como era o mundo naquela época, ou os dois? Os dois, porque o Heleno ele foi bad boy no sentido bacana do termo bad boy, aquele cara mulherengo, aquele cara que tinha carrão, que usava óculos escuros, mas ele era o bad boy também de enfrentar os dirigentes, enfrentar, na verdade, os próprios companheiros. O Heleno de Freitas, ele não brigava como o Edmundo, como outros jogadores, Renato Gaúcho, jogadores mais temperamentais, ele não brigava com os adversários. O Heleno brigava com os próprios companheiros. O Heleno torcia tanto para o Botafogo, era tão botafoguense, tão apaixonado, que ele era o torcedor dentro de campo. Então, ele lá reclamava. Então, não tinha essa de manter um grupo firme, coeso. Então, ele era bad boy nesses dois sentidos. E a verdade é que, justamente por isso, tudo que você falou, o Heleno acabava caindo muitas vezes na pilha do torcedor, né, naquela provocação toda, e tinha o apelido de Gilda. Inclusive, tem a ver com o título que você escolheu para o seu livro, né? Exato. Gilda foi um filme de 1947 do Charles Vidor, que trazia a Rita Hayworth num dos seus papéis mais glamurosos, onde ela era milionária, bonita, temperamental. Atributos que se encaixavam perfeitamente com a personalidade do Heleno de Freitas. Então, um dos amigos dele, tricolor do Clube dos Cafajestes, no Fluminense e Botafogo, ele percebendo como poderia tirar o Heleno do sério, não era tão difícil isso, ele começou a gritar lá do alambrado, Gilda, Gilda! E a torcida do Fluminense gostou, pegou, o filme estava em cartaz, e aí começou a gritar, Gilda, Gilda, Gilda! A ponto do Heleno sair do sério e baixar o calção, mostrando a genitália para a torcida, uma torcida composta por meninas de família, as pessoas de chapéu. Se você pensar, se ele fizesse isso hoje, em 2012, já ia correr a imagem que ia correr o mundo inteiro, sem imaginar, há 70 anos atrás, em 1947, ele fazia uma cena dessa. Então, Nunca Houve um Homem como Heleno tem a ver com a peça publicitária de Gilda, que era Nunca Houve uma Mulher como Gilda. Marcos, o auge do Heleno foi a década de 40, justamente o momento em que o mundo estava sofrendo com 2 guerras mundiais. Isso, para ele, foi uma frustração, atrapalhar esses planos de uma Copa do Mundo? O destino foi cruel para o Heleno, não só com o fim trágico que ele teve, mas principalmente com isso no campo profissional, no campo esportivo. Porque, se você pensar bem, o Brasil vinha numa ascendente nas Copas do Mundo. Em 1938, o time consegue chegar em 3º lugar e ter o artilheiro da Copa, que foi o Leônidas da Silva. E aí teve a guerra. Em 42 e 46 não houve Copa. E aí, em 50, quer dizer, depois de 38, volta 50, o Brasil de novo com um grande time, perde a final, mas tem de novo o artilheiro da Copa, o Ademir Menezes. Então, se em 38 teve o artilheiro, em 50 teve o artilheiro, quem não pode dizer que Heleno de Freitas, em 1942, com 22 anos, e em 1946, com 26 anos, que geralmente é o apogeu de um jogador de futebol, não poderia ser o artilheiro da Copa? E aí ele ia ser uma estrela internacional. Provavelmente aquele trauma na Copa de 50, quando o Brasil perdeu a Copa, foi ganhar só em 58, talvez amenizasse um pouco, porque o Brasil poderia ter conseguido em 42, em 46, né?
Isso foi uma briga do Heleno com Flávio Costa em 1949, quando o Heleno estava jogando pelo Vasco, ou seja, ele já estava na base da seleção brasileira, ele estava no Vasco, e ele era o centroavante, o Ademir tinha que jogar de ponta esquerda, porque ninguém podia tomar o comando do ataque do Heleno. E ele com 29 anos, ou seja, ele ia jogar a Copa do Mundo com 30 anos, bem, só que a loucura impediu isso dele. E o Heleno era um cara que fascinava todo mundo também, quem queria ele na Copa do Mundo? Nelson Rodrigues, que tecia várias crônicas, Armando Nogueira, que chegou do Acre, e no primeiro jogo dele no Rio de Janeiro, era um Botafogo e Flamengo, que foi 5-2 para o Botafogo, com 3 gols de Heleno. Gabriel Garcia Marques, durante o tempo que o Heleno jogou na Colômbia, no Milionário, na Liga, no Eldorado do futebol sul-americano, o Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel, ficou fascinado com a personalidade de Heleno de Freitas, e num de seus maiores livros, Textos do Caribe, tem 5 crônicas sobre a personalidade fascinante dele, que era chamado na Colômbia de Doutor de Freitas. Já que ele era um advogado, ele era muito mais do que um simples jogador. É verdade que você foi consultado muito proximamente para o livro também, você que conhece muito o Heleno, o pessoal te consultou para chegar até o filme com o Rodrigo Santoro? Não, foi um grande prazer ter participado do início de tudo, do início do processo, quando ainda estavam pesquisando quem era o personagem. O Zé Henrique Fonseca já tinha percebido que o Heleno dava um filme, o Rodrigo Santoro estava gostando do personagem, mas ainda faltava mais base. Num filme que quem não tem a menor ideia de quem seja o Heleno vai poder ver um pouco de quem foi o Heleno, porque, na verdade, não dá para condensar um personagem tão denso em 2 horas. Com algumas soluções cinematográficas, um personagem que, na verdade, são 3, condensaram, resumiram em 1, enfim. O Heleno dá uma grande ideia para o público que não conhece, mas quem quiser saber mais, quem quiser viver uma aventura ainda maior, tanto no lado bacana da coisa, quanto no lado trágico, é só ir nas livrarias e comprar Nunca Houve um Homem como Heleno, agora lançado pela editora Zahar. Tá certo, eu recomendo muito, é uma ótima leitura, não só para quem é botafoguense, mas se você também tem um amigo, um parente flamenguista, tricolor, são paulino, corintiano, atleticano, não importa, porque a história do Heleno vale para todo mundo, é uma história de vida, porque realmente é um personagem fascinante. Agora eu te pergunto, Marcos, nunca houve um homem como Heleno, mas será que um dia pode haver? Olha, dificilmente no meio do futebol. No meio do futebol, onde hoje o profissionalismo é exigido de forma exacerbante, é impossível ter um cara tão romântico, tão apaixonado pelo clube, tão torcedor. Nunca houve um homem como Heleno no futebol brasileiro e provavelmente não haverá nem no futebol mundial. Marcos, obrigado, boa sorte, tenho certeza que esse livro vai ser um grande sucesso. Eu que agradeço a vocês todos do Esporte Interativo e convido a vocês, a partir do dia 30, a estar nos cinemas em exibição, nas melhores salas do Brasil, Heleno, Príncipe Maldito, dirigido por José Henrique Fonseca, com o grande Rodrigo Santoro, nossa estrela internacional, no maior voo solo de sua carreira. Beleza, eu não podia terminar essa entrevista sem pedir para o Marcos autografar esse livro, claro, com muito prazer. Bom, enquanto o Marcos autografa aqui o livro, não deixem de conferir a primeira parte dessa entrevista, que ficou muito legal, e outros 2 vídeos também, do Herrera representando o Heleno aqui em General Severiano, essa exposição que o Botafogo fez em homenagem a ele, e da pré-estreia do filme, com Rodrigo Santoro, Aline Moraes e grande elenco, no filme baseado nesse livro. Nunca houve um homem como Heleno. Grande abraço, Botafogo!